A gente tem visitantes, estão para chegar outros. Então, queridos, hoje começa, depois de 3 quintas-feiras aí sem estudo, a gente voltou aos estudos com um estudo especial, vamos dizer assim, a história da igreja. E a gente vai estar estudando, então, aí nas próximas quintas-feiras, a respeito disso, que é de suma importância. Se a gente perguntar para vocês aqui, quem conhece a história da igreja? Num contexto mais amplo, da fundação. Quem conhece, se eu perguntar para vocês, vocês sabem quem foi Inácio de Antioquia? Não? Já ouviu falar? Vocês sabem quem foi Policarpo de Esmirna? Também não. Vocês sabem quem foi Flávio Joséfo? Vocês sabem quem foi Agostinho ou Santo Agostinho? Esses homens fazem parte da história da igreja e atuaram em épocas distintas nesse período, assim como os apóstolos. Os apóstolos, se a gente falar, todos conhecem, Quem aqui sabe o nome dos 12 apóstolos? Não precisa dizer, tá? É só para descontrair um pouquinho, Porque vai que a galera não sabe, Mas é importante, então, conhecer a história da igreja, a nossa história. Então, qual é o propósito desses estudos, queridos? Como eu falei, conhecer ou trazer conhecimento a respeito da história da igreja, da história do cristianismo ou da nossa história. O propósito também aqui tem a ver, queridos, com uma coisa. Nós não vamos tratar aqui assuntos doutrinários ou religiosos. A gente vai falar apenas do período histórico da igreja, certo? Então a gente não vai estar comentando aqui a respeito de denominações, Elas vão ser citadas aqui conforme a gente vai adentrando no período histórico, na formação da igreja, mas nós não vamos debater ou discutir doutrinas, tá ok? As igrejas fazem parte da história da igreja. Nós, como ministério, também entramos agora na história da igreja. Então, o propósito não é discutir isso. Isso pode ser debatido em outro momento, que a gente achar oportuno. Então, para a gente estudar a história da igreja, a gente vai dividir isso em 2 módulos. Módulo 1 e módulo 2. No módulo 1, a Isabela tem ali para colocar o slide. O que a gente vai estudar no módulo 1? Módulo 1. O que nós vamos estudar? O módulo 1 vai falar a respeito, nós vamos estudar a respeito da igreja, propriamente o que é a igreja, ou o que a igreja é, origem ou fundação da igreja, missão da igreja. Esse é o módulo 1. O módulo 2, a gente vai falar a respeito do cenário político e religioso do tempo de Jesus. Agenor, o que isso tem a ver com igreja? Tem tudo a ver. A gente só vai conseguir entender a fundação da igreja, o início da igreja, o propósito da igreja, se a gente entender esse cenário político e religioso nos tempos de Jesus. Depois, ainda no módulo 2, nós vamos estudar os 4 primeiros séculos, desde a morte do Senhor Jesus Cristo até 400 anos depois da morte, 370, na verdade, depois da morte de Jesus. Nós vamos estudar a respeito do cânon, do credo apostólico, da apostolicidade da igreja. Alguém já ouviu falar a respeito disso? Isso tudo faz parte da igreja. O cânon bíblico, alguém já ouviu falar como a Bíblia foi formada? Isso, vamos tratar um pouquinho a respeito disso. O credo apostólico, alguém sabe o que é o credo apostólico? Ninguém sabe? Alguém aqui já foi católico? Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aí a gente vai estudar isso, tá? Vamos falar um pouquinho, na verdade, a respeito disso. E a apostolicidade da igreja. Possivelmente também não ouviram falar a respeito disso. O que é isso? A apostolicidade da igreja é a comprovação de que aquela igreja foi fundada por um apóstolo. Ou ela tem a biblicidade de um apóstolo, a pregação de um apóstolo, ou foi fundada por algum discípulo dos apóstolos. A gente vai estudar a respeito disso. Depois a gente vai estudar também a instituição do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a famosa Igreja Católica, certo? A gente vai estudar, são 1.300 anos de história, muito importante. Depois a gente vai estudar a Reforma Protestante e, por fim, a igreja no Brasil e a igreja contemporânea. O que a igreja vive hoje, tá? Então, o propósito dessas quintas-feiras é estudar a respeito disso, tá?
Como é um estudo bem denso, queridos, por isso que eu pedi para que, se vocês quiserem anotar, a gente vai estudar bastante texto bíblico também. A ideia é aproveitar essas 2 horas que a gente tem de estudo, talvez fazer um intervalo, né? Para tomar um café, fazer um xixi, mas aproveitar bastante o tempo que a gente tem, tá? Dúvidas e perguntas eu vou pedir para que vocês me procurem. Genor, fiquei com dúvida nisso aqui. Aí a gente conversa pessoalmente, beleza? Estudo é para que a gente ganhe tempo. Legal? Tudo certo? Entenderam? Amém. Então vamos começar pelo primeiro módulo, o módulo 1, que diz aqui o que é então a igreja. Se tu quiser passar lá para o pai, faz favor. Módulo 1, o que é a igreja? Esses slides vão estar disponíveis depois para vocês em PDF, é isso, Isa? Aí a gente pode também estar repassando, tá? Se eu perguntar para vocês, não olhando ali, né, o que é a igreja? Se alguém encontrar vocês na rua e perguntar o que é a igreja? Somos nós, né, Zé? Boa, né? O que é a igreja? Ou o que a igreja é, né? O que nós responderíamos? O que é a igreja? Será que a igreja somos um? Será que a igreja é a igreja luterana? Será que a igreja é a igreja apostólica? O que é a igreja? Ou o que a igreja é? Amém? Isso. O que mais que a igreja é? Oi? O corpo de Cristo. O que mais que a igreja é? Oi? O templo do Espírito Santo. O que mais que a igreja é? É importante a gente pensar. A igreja é a representação de Deus na terra. A igreja é a representação, né, de Cristo na terra. A igreja é a sequência de Cristo na terra, dos atos de Cristo na terra. Então a gente vai estudar a respeito disso. Segundo o dicionário bíblico Almeida, a igreja é o quê? Aquilo que o Alisson falou, um grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar os outros. E a igreja também é o corpo de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 23, vai estar em Colossenses também, mas eu coloquei só a citação de Efésios. Agora a gente vai entender o que essa palavra significa e de onde ela foi tomada e emprestada para nós, de onde nós tomamos essa palavra emprestada. A palavra igreja, então, ela tem origem numa palavra grega chamada eclésia. Eu acho que muitos aqui já sabem disso, que a gente já estudou disso. Que etimologicamente significa o quê? A palavra grega, eclésia, então, ela é composta de 2 radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Eis o termo que muitos cristãos usam, que é o quê? Chamados para fora. Muitos irmãos, hoje, eu conheço alguns pelo menos, que vivem dessa maneira. Nós fomos chamados para fora. Chamados para fora de quê? Chamados para fora do mundo, mesmo habitando nele. Chamados para fora de um sistema, e hoje nós estamos dentro do quê? Da igreja do Senhor. Essa palavra igreja, então, ou eclésia, ela era muito comum no mundo romano do primeiro século, e significava simplesmente assembleia. Vai facilitando, né? Então a igreja no mundo romano significava eclésia, que era uma assembleia. Mais especificamente, então, uma eclésia ou uma assembleia era uma reunião de cidadãos de uma determinada comunidade, cidade, chamados para tratar de assuntos da cidade. Era uma assembleia. Aí eu vou trazer um exemplo para vocês, que está lá no livro de Atos. Se vocês tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, eu trouxe esse exemplo para vocês do mundo romano, que era governado pelo Império Romano, como ele funcionava, para a gente entender um pouquinho do que era uma assembleia naquele tempo. Atos capítulo 19, a gente pode ler do versículo 32 até o 41. Lembra que eu falei que o estudo é bastante denso? A gente vai ler bastante, tá? Então, eis a importância da anotação. Atos capítulo 19, versículo 32 até o 41. Dando um resumo para vocês, o que estava acontecendo? Paulo e Silas vão à cidade de Éfeso, e lá eles começam a falar do evangelho, e aí começa um alvoroço na cidade. Por quê?
Porque aquelas pessoas começam a se converter e começam a abandonar a idolatria. Abandonando a idolatria, não se vendia mais o quê? Imagem. E aí, nesse contexto, um certo ourives faz uma confusão e ele chama a galera para o meio da cidade para discutir esse assunto. Quer ver? Lá no versículo 23. Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas que em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por qual motivo estavam reunidos. Está vendo? Por que eu trouxe esse texto aqui e falei tanto? Para vocês terem noção do que era uma assembleia ou uma eclésia naquele tempo, uma reunião. Eles se reuniam para debater assuntos que eram pertinentes à cidade. Então o povo era chamado para debater a respeito daquilo ali. Mas olha que interessante, eles foram convocados e ninguém sabia qual era o motivo da reunião. A assembleia se dividiu. E se nós continuarmos lendo o texto, vai dizer lá embaixo que alguém diz para eles: a gente para essa reunião porque a gente pode ser acusado de quê? De sedição, porque nós não temos nenhum assunto pertinente a ser tratado. Então, esse é o contexto de assembleia, então, que a igreja tomou o nome emprestado, eclésia. Por exemplo, quer ver um exemplo? Nós estamos aqui reunidos como comunidade, em assembleia, para fazermos o quê? Estudarmos. Isso é uma reunião, uma assembleia. A igreja reunida com um propósito. Nós fomos chamados, então, a parar de fazer aquilo que nós estávamos fazendo e debater a respeito de algum assunto. Vejam a importância que cada um de nós temos no reino. Nós fomos chamados para discutir sobre assuntos celestiais. Esse é o propósito de, então, a igreja, ou os cristãos primitivos tomarem esse nome de eclésia como o nome igreja. E os primeiros cristãos, tendo encontrado esse nome, eles então se apropriam disso, que significa agora um local de pertencimento a Deus, uma comunidade que pertence ao Senhor. Lucas usa esse termo assembleia lá em Atos capítulo 1, versículo 15 até o 26. Vamos aproveitar que nós estamos em Atos aqui. Atos capítulo 1. Do versículo 15 até o 26. Ele diz o seguinte: Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha que interessante, Paulo agora ele acrescenta o nome assembleia. Ele poderia ter dito compunha-se a igreja de umas 120 pessoas, ou compunha-se a eclésia de umas 120 pessoas. Ele usa o termo assembleia. Qual foi o propósito daquela assembleia ser instituída? Lembram que Lucas havia se enforcado? E aí eles reúnem agora aquele povo, 120 pessoas que haviam entregado a vida para Cristo, a igreja inicial, para discutirem a respeito de quê? A substituição do apóstolo Judas por um novo apóstolo. Se nós continuarmos lendo o texto aqui embaixo, eu vou ler só mais um pouquinho para a gente ter ideia. Ele continua dizendo ali no 16: Irmãos,
convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Lá no versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí eles propõem 2, lembram? Então, o propósito daquela reunião, daquela assembleia ou da reunião da igreja era escolher o quê? Um novo apóstolo. Igreja reunida, assembleia. Nós teremos uma assembleia geral agora no dia 16 da igreja para ver a substituição da nossa secretária, que está grávida. Então vocês estão vendo, existem propósitos da igreja estar se reunindo, mas todo esse nome de assembleia, igreja, eclésia, comunhão, né, ou comunidade, ele foi tomado então desse grego eclésia, tá? Que isso tudo significa igreja. Nunca houve um tempo tão difícil de compreensão do que é a igreja como os tempos atuais. Lembram que eu perguntei para vocês o que era a igreja? E não está errado. Mas se nós formos analisar o que a igreja tem se tornado, esse é o tempo talvez mais difícil de compreensão do que é verdadeiramente a igreja. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra, e tem se tornado difícil, né, de se entender aí, então, o que é a verdadeira igreja. E para que a gente possa entender, então, a respeito do que é a verdadeira igreja, nós precisamos fazer uma coisa: buscar esse entendimento primeiro, em oração, na dependência do Espírito Santo, na palavra do Senhor. É ela quem nos ensina o que é a igreja, e não só o que é a igreja, mas tudo aquilo que a igreja deve fazer, né? Como ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, através da igreja, através da palavra, né, das escrituras, nós podemos identificar algumas coisas em relação à igreja. E algumas coisas aqui foram citadas já, né? A igreja, ela é família de Deus, ela pode ser chamada corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo, dentre outros. Está tudo aqui. E a gente vai falar então um pouquinho a respeito de cada um deles. Minha esposa, consegue um copinho d'água? Nós vamos começar primeiro falando a igreja como família de Deus. Ficou claro então que a igreja é uma assembleia? Antes da gente falar isso, uma eclésia, uma assembleia, uma reunião? E aí nós vamos falar então primeiro como que a igreja sendo a família de Deus. Vejam bem, nós entregamos então a nossa vida a Cristo Jesus, nós recebemos perdão dos nossos pecados, nós recebemos a vida eterna, e agora nós, além de tudo isso, começamos a fazer parte da família de Deus, ou seja, a igreja, que Deus então nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Fomos adotados como filhos. Por isso, então, nós fazemos parte da família de Deus. Eu quero abrir com vocês Romanos, capítulo 8. Vamos lá em Romanos, os textos estão anotados ali atrás, né? Romanos, capítulo 8, do versículo 14 até o 17. O capítulo 8 inteiro vai falar a respeito disso, mas só para a gente ter noção do que é então a igreja como família de Deus, né? Agora nós somos chamados como seus filhos. Romanos 8, 14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém.
Então, a primeira demonstração de que a igreja, como família de Deus, mostra que nós, então, somos filhos e família de Deus. O segundo texto que vai nos mostrar que nós somos filhos e família de Deus está aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 7. Gálatas 4, 5, 7 diz o seguinte: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Lembram que eu acabei de ler agora em Romanos? De sorte que vocês já não são escravos, porém são filhos, e sendo filhos também são herdeiros, por Deus. Olha que alegria. Então a igreja, na demonstração da família de Deus, a representação, da família de Deus como sendo igreja. Alguns outros textos que eu vou citar para vocês, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Lembram? Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, aquele que recebe a Cristo Jesus não só se torna filho, mas se torna família de Deus. Efésios 2,19, assim, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos e são da família de Deus. Olha que legal. Igreja é família de Deus. Como família, nós pertencemos então a quem? A Deus. E se Deus é o nosso Pai, Cristo é o quê? Nossa cabeça. Aí nós somos agora o quê? Corpo de Cristo. Essa também é uma forma como a igreja é conhecida, como corpo de Cristo. Alguém citou, Então, esse corpo, ele faz o quê? Ele obedece à cabeça. Então, pessoas que se dizem cristãs ou que fazem parte de uma igreja precisam entender isso. Que agora elas fazem parte de um corpo que é ordenado e guiado por quem? Por Cristo, que é a sua cabeça. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Está vendo? Então, todos aqueles que recebem a Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Independente de qual membro seja. Não existe um valor maior ou um valor menor para cada corpo. Todos fazem parte do corpo. E é interessante que o texto vai continuar dizendo, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Bate o teu dedinho mindinho no canto de uma mesa para te ver. O teu corpo inteiro vai sofrer, vai sentir dor. Então, esse é o sentido do que o apóstolo Paulo está falando. Lá em Colossenses, ele diz o seguinte, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1, versículo 18. E como a igreja, unida a Cristo e vivendo em seu corpo, então nós somos a presença de Cristo na terra. E damos continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Como corpo, é como se o próprio Cristo ainda andasse vivo aqui na terra. Interessante. Nós seguimos os passos de Cristo, damos continuidade aos passos de Cristo. Olha o que Efésios 1, 22, 23 fala. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Efésios 1, 22, 23. Eu acho muito legal esse texto, porque ele traz algo muito interessante aqui. Deus, após ressuscitar Cristo Jesus, coloca todas as coisas debaixo da sua autoridade, ou seja, debaixo dos seus pés. E ele o dá como cabeça da igreja. Ele diz então que a igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Vocês sabem o que é a plenitude de Cristo? É a totalidade de Cristo. Todo o poder de Cristo hoje está na igreja. Olha que interessante isso. A plenitude de Cristo está na igreja. Mas de que maneira essa plenitude está na igreja? Mais à frente nós vamos falar um pouquinho. Lembram do texto de Efésios que ele diz que pela multiforme graça e sabedoria?
Cada um de nós tem um pouquinho disso. E quando nós nos juntamos, essa totalidade no ajuntamento, na reunião da igreja, na assembleia da igreja, é como se Cristo estivesse presente de todo conosco. Por isso que é tão importante a reunião ou a comunhão dos irmãos. Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Lembram do culto da ceia? A importância do culto da ceia? É justamente isso. Cristo se apresenta na sua totalidade por cada irmão que está reunido. E é muito interessante isso. Amém? Vamos buscar um pouquinho a respeito do templo do Espírito Santo. A igreja também é conhecida como templo do Espírito Santo. Então a igreja é o lugar sagrado no qual Deus manifesta a sua presença nos dias de hoje. Aonde Deus manifestava a sua presença no passado, vocês lembram? No templo. Começou no tabernáculo e depois no templo. Então hoje aonde que Deus apresenta ou se manifesta no meio do seu povo? Na igreja. Na congregação, na comunhão dos santos, a manifestação do poder de Deus. Olha que interessante, no Antigo Testamento, o templo ele era tão sagrado, queridos, que Deus manifestava então a sua presença, lembra? No Santo dos Santos. E isso era tão importante, o templo era tão importante, que se alguém destruísse esse templo, Deus faria o que com essa pessoa? Destruiria ela também. Agora, imaginem como é importante a igreja. Vocês já pararam para pensar que a igreja reunida, ou cada um de nós, agora como templos do Espírito Santo, somos importantes? E o cuidado que nós devemos ter com a igreja? E quando a gente fala do cuidado com a igreja, aqui nós estamos falando do cuidado de quem? Do templo? Não. Nós estamos falando do cuidado do irmão, do nosso cuidado, do meu cuidado, do cuidado de cada um de vocês. Olha a importância então de nós entendermos isso, que agora nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E de maneira coletiva, eu vou trazer um texto depois aqui, a plenitude desse Deus habitando em nós. Então o zelo, o cuidado que nós devemos ter pela igreja é muito grande, queridos. Por isso que não devemos falar mal da igreja. Porque quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal de quem? Do templo do Espírito Santo. Não sabeis que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Agora é uma questão pessoal também, né? O que eu destruo? Qual o primeiro templo que eu destruo para destruir outro? Vocês estão vendo? De maneira individual nós somos templo. Então se eu não cuidar do templo de Deus, Deus me destruirá também. Aqui não envolve uma questão física, ele está falando de questões espirituais, tá, queridos? Lembram que na ceia fala fracos, doentes e mortos? Esse é o sentido. Então nós precisamos entender o cuidado que nós temos que ter com o templo do Espírito Santo. Primeiro de maneira individual e depois de maneira coletiva. O zelo, o cuidado com a consciência dos irmãos. Como templo então de Deus, né, a igreja ela é tão sagrada que Deus destruirá pessoalmente aquele que a destruir. É muito sério, né? O texto de Atos 7, 48 e 49 diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitas por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? É interessante, né? Muitos homens têm investido tempo em construções de templos suntuosos, né? Entendendo de que Deus habitaria ali ou que se faria presente ali. Deus se faz presente onde a sua igreja verdadeiramente está, queridos. Nós estamos reunidos aqui, Deus está aqui conosco. Que todo mundo sair daqui, vocês acham que Deus vai ficar sentado aqui? Claro que não. A igreja se move, a igreja é a plenitude de Deus, e aonde a igreja está, Deus está. Onde o templo está, Deus está. Então não há mais um local único de adoração. Lembram que Jesus fala para a mulher? Vai chegar o dia, e já chegou, em que não adorarão aqui, em Samaria, e nem em Jerusalém. Mas aonde adorarão? Porque os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em verdade e em espírito. E esse espírito agora habita em nós.
Nós somos essa igreja. Paulo continua escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que interessante esse texto. Se nós temos de maneira individual o Espírito Santo, por que Paulo escreve que agora de maneira conjunta nós somos edificados e somos transformados num edifício para a plena habitação de Deus no Espírito? Para que haja aperfeiçoamento, queridos. Esse é o sentido. Se nós continuarmos lendo Efésios, lá no capítulo 4 ele vai dizer que cada parte vai fazer o quê? Cada junta, né? Cada membro do corpo vai fazer a sua parte, ou vai exercer a sua função. E essa função é como que se desenvolvesse esse corpo de maneira plena, como se enchesse o edifício. Nós somos pedras vivas, o apóstolo Pedro diz, lembra? Que estamos sendo edificadas num fundamento, que é Cristo, se tornando um edifício, para que haja o que então? A habitação plena do Espírito Santo. Porque é impossível para uma pessoa sozinha conter toda essa plenitude, por causa do pecado. Eis a importância de cada um de nós. Lembram que para que a honra e a glória sejam do Senhor, para que ninguém se glorie, o Senhor limitou, queridos, a nossa capacitação com o Espírito Santo. Para que eu dependa do Jonathan, que eu dependa da Zete, que eu dependa do Daniel e que eles dependam um do outro. Esse é o propósito. Para que não haja superioridade, mas igualdade e unidade. Esse é o propósito da igreja como corpo de Cristo. E o último exemplo, né, para trazer a respeito da igreja, como um nome, né, que todos conhecem, a igreja é a noiva de Cristo, conhecida também como a noiva de Cristo. Existem outros exemplos, mas eu coloquei só esses 4. Como noiva de Cristo, ela precisa ser o quê? Dedicada ao seu noivo. É uma comparação, queridos, do casamento, lembram? Cristo e a noiva é a simbologia do casamento, marido e mulher. Então, como que Cristo é com a igreja? Ele ama a igreja, ele se entrega por ela, ele limpa ela, ele purifica ela, ele guarda ela, ele salva ela, e ele um dia vem buscar essa noiva. A noiva, em contrapartida, tem que ser o quê com Cristo? Pura, respeitosa, fiel. Vocês estão vendo? E outra coisa que a noiva precisa ser, estar preparada para receber então quem? O seu noivo. Maridos, vós amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Efésios, né? E aí ele continua o texto dizendo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse é o mistério que foi revelado, o apóstolo Paulo diz que agora nos é revelado através do Espírito Santo, o amor que Cristo tem pela sua igreja. E ele vem um dia buscar essa igreja, essa noiva. E de que maneira então que nós como igreja agora devemos esperar a Cristo? Ansiosos, preocupados, tristes ou felizes? Felizes. A noiva de Cristo precisa estar vigilante, mas alegre com a possibilidade da vinda do noivo a qualquer momento. Eu não anotei aqui o texto, porque me veio agora para falar para vocês, o texto da parábola das 10 virgens, lembram? Lembram que existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias? Que elas aguardavam a vinda do noivo. Vocês sabem como era o casamento judeu? No casamento judeu se fazia um contrato. Às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano. As famílias se reuniam, o noivo pedia a noiva em casamento, a noiva ou o pai aceitava isso, o noivo então teria um tempo de preparo. Ele voltava para casa, ia trabalhar, lembram Provérbios, vai falar a respeito disso, prepara a lavoura, constrói a casa, depois vai e casa. Então o noivo vinha preparar morada. Alguém lembra de um texto que Jesus diz assim? Eu vou preparar para vocês o quê? Morada? Vão ligando os pontinhos. Então Jesus é esse noivo que veio e fez um contrato com a igreja.
A igreja aceitou ele como noivo, então ele agora vai preparar o quê? Morada. Vamos imaginar que o contrato é de 1 ano. O que acontecia nesse período de 1 ano? A noiva ficava se guardando. Lembram da parábola das 10 virgens? Aliás, das 10 dracmas perdidas? O que era a dracma? A dracma era a prova, então, de que aquela noiva foi comprada com um dote. E toda vez que aquela noiva saía da sua casa, ela ia para a rua, ela colocava ou a tiara, ou um cinto com as 10 dracmas, 10 pequenas moedas. Para que quando ela saísse na rua, todos os homens identificassem que aquela mulher estava comprometida com alguém. Lembram que lá na parábola diz que ela perdeu uma dracma e ela vai varrer e ela encontra aquela dracma, ela será que você sabe por quê? Porque ela saísse na rua sem aquela dracma, ela seria considerada o quê? Adúltera. E o que isso tem a ver com a parábola das 10 virgens? Lembram que eu falei que o noivo então ele sai, se prepara, a noiva fica pura, se guardando, não adulterando, sendo fiel, mantendo as dracmas, mas enchendo o quê? O óleo, para que mantenha o quê? A lâmpada acesa. Porque o noivo vem buscar ela quando o contrato se cumpre. Mas quem determina o dia e a hora que o noivo vem é quem? O pai do noivo. Rafael está lascado, porque eu vou fazer bem isso. Brincadeira, né? Pai que vai determinar, né? Mas olha que interessante. Lembram o que Jesus fala para os seus discípulos? Quanto aquele dia, aquela hora... Ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente quem? O Pai. Por que é tão importante a igreja estar alegre, mas preparada para receber o seu noivo? Porque nós não sabemos que hora ele vem. E isso é promessa de Deus. Por isso que como noiva, queridos, nós precisamos saber qual é o nosso papel. A importância das coisas que Deus deixou para nós, para que quando ele volte, nós sejamos quais daquelas 5 noivas? As prudentes ou as nécias? As prudentes. Então a igreja precisa estar alegre para a volta do seu noivo, para a volta do seu Senhor. Falando ainda um pouquinho de igreja, queridos, agora nós vamos entrar num detalhe um pouquinho maior. A igreja, hoje, ela é detalhada de uma forma, ou melhor, de 2 formas. Isa, quer passar ali? Local, isso, já colocou ali. Então existe a igreja local e a igreja universal ou católica. O católico aqui não é a igreja católica que a gente, ou que vocês estão pensando, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Católico aqui tem um sentido de universal essa palavra, tá? A gente vai estudar um pouquinho depois a respeito dela. E em tempos atuais, a igreja ela se tornou, ou tomou, né, várias formas e sentidos, tá? E muitos cristãos, infelizmente, acabam fazendo separação entre a sua igreja local, vamos imaginar que o Somos Um, e as demais igrejas. O que isso causa? Causa algo que é contrário ao próprio propósito de Deus para com a sua igreja. Quando a gente faz essa divisão. Sem olhar aqui, se eu perguntar para vocês o que é a igreja local, o que vocês vão me responder? O que é a igreja local? Congregações regionais. Tu já tinha lido ali, Alisson? E o que é a igreja universal? Não é do... Isso mesmo. Mas o que é local para nós? Será que é essa igreja aqui? Ou será que é a cidade? Hoje nós entendemos que é essa igreja aqui, mas no início não era. Então houve uma mudança, uma transformação. Igreja local, no início da história, eram as igrejas de cada cidade, independente da quantidade de comunidades cristãs que houvessem dentro daquela cidade. Todas eram consideradas como igreja atual. Então, apesar de existir naquele período vários grupos de cristãos, né, que se reuniam em locais diferentes dentro da mesma cidade, todos eles se submetiam a uma única liderança episcopal. É interessante isso. Vou pedir para que vocês abram comigo lá em Atos, capítulo 20, 17 até o 28. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas eu coloquei para depois, se vocês quiserem ler com mais tempo também. Atos, capítulo 20, versículo 17 até
o 28. Eu vou ler o 17 aqui e eu vou pulando, tá? Mas é só para vocês terem noção, então, de que toda a cidade se submetia a um grupo de presbíteros. 20:17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Esses presbíteros eram de toda a região. Paulo convoca eles porque Paulo queria passar instruções para eles, para que eles passassem para a igreja. Lá no versículo 26, ele diz o seguinte: Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha que interessante esse texto, o apóstolo Paulo não está falando as igrejas que Deus vos constituiu. Ele está falando da igreja que Deus constituiu aqueles homens como presbíteros. Então, naquele período, queridos, o que acontecia? Todas as comunidades que haviam em Éfeso se reuniam de formas diferentes, em locais diferentes, mas todas elas se submetiam a apenas uma autoridade episcopal na cidade. Lembra que eu falei que a gente vai tratar aqui a respeito da igreja apostólica? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, um presbítero ou um corpo de presbíteros era instituído naquela cidade, e todas as comunidades se submetiam à autoridade daquele homem ou daqueles homens como presbíteros. Essa é uma diferença que a gente vê hoje. Por exemplo, nós aqui não nos submetemos a uma autoridade central aqui em Blumenau. Nós vivemos de forma individual. Aqui tem um corpo de presbíteros, mas nós não nos submetemos a nenhum outro corpo de presbitério. Nós não fazemos parte de uma convenção. As igrejas que fazem parte de convenção ainda se submetem de alguma maneira. Então isso é um pensamento hoje um pouco diferente do que se tinha naquela época, né? Então esses presbíteros, eles tinham uma condição também. Primeiramente, eles deveriam ser escolhidos por quem? Pelos apóstolos. Lembram da apostolicidade aqui? Quem escolheu os primeiros presbíteros para as igrejas? Não foi Cristo, o Espírito Santo constitui, mas quem elege são quem? Os apóstolos. Alguém sabe me dizer de algum presbítero que foi instituído por algum apóstolo? Timóteo foi instituído presbítero por quem? Por Paulo. Quem mais? Quem? Tito também instituído por Paulo. Mais quem? Barnabé, instituído por quem? Não só por Paulo, mas antes de Paulo, por Pedro, João e Tiago. Vocês estão vendo então, quando a gente vai olhando para a Escritura, a gente vai vendo uma ordem aqui. Deus, Jesus, os apóstolos, os presbíteros, a igreja. Então uma diferença de igreja local era justamente essa, tá, queridos? As primeiras igrejas locais, a liderança foi instituída pelos apóstolos. Os apóstolos indicavam então os líderes de cada igreja. E esses líderes, então, cuidavam da vida comum da igreja, pastoreavam, ensinavam, disciplinavam, cuidavam da vida. Esse povo se submetia a eles e esses presbíteros se submetiam à igreja geral lá em Jerusalém, aos apóstolos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. O que Paulo e Silas fazem quando há um problema, por exemplo, em relação à doutrina? Eles não vão conversar com o povo. Eles vão conversar com os apóstolos lá em Jerusalém. Vocês estão vendo? A questão de hierarquia dentro da igreja. Porém, para ser escolhido como um presbítero, deveria ter o quê? Algumas condições, alguns predicados, vamos dizer assim. Então, os primeiros presbíteros foram escolhidos pelos apóstolos. Depois, os discípulos dos apóstolos escolhiam outros presbíteros e, por fim, a igreja, depois de um tempo, passou a escolher presbíteros. Lembrando sempre, queridos, que é com a orientação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem constitui. De que maneira que o Espírito Santo constitui? Dando dons de pastoreio.
Então, um presbítero não pode ser levantado como presbítero se ele não tiver algumas qualificações. E essas qualificações foram deixadas, queridos, não para menosprezar os outros, mas para identificar aqueles quem poderiam liderar essas igrejas locais. Eu quero que vocês abram comigo lá, todo mundo sabe, né? Mas eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Timóteo. É importante isso, tá, querido? Talvez você deva estar pensando, pô, e a história da igreja onde entra? Isso aqui é a história da igreja. Entendendo, né, o que é a igreja e o que é a história dela, isso aqui faz parte da história da igreja. E é contínuo, tá? Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 13. Isso aqui também é uma questão, queridos, né? Eu sei que a gente tem visitantes aqui também, não importa, porque somos irmãos. Isso aqui é uma questão para que a igreja analise os líderes da igreja. Eu preciso ser analisado dessa maneira, o Sérgio precisa ser analisado dessa maneira, o Kleber, como presidente da igreja e pregador, precisa ser analisado dessa maneira. E se alguém no nosso meio amanhã for levantado a presbítero ou pastor da igreja, precisa ser analisado segundo isso aqui, tá, queridos? E qualquer líder, né, pastor, independente de que igreja que seja, precisa ser analisado dessa forma. Qual é a forma que deve se levantar? Capítulo 3 de 1 Timóteo 1. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vou pedir para vocês me acompanharem lá em Tito, um pouquinho à frente, Tito 1, versículo 5 até o versículo 9. Todo mundo abriu? Tito 1, 5, 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Lembra que eu falei que os primeiros presbíteros instituídos pelos apóstolos, aí esses discípulos dos apóstolos agora instituem novos presbíteros? Aqui Tito e Timóteo estão já instituindo novos presbíteros, mas eles pedem agora nessa orientação o modo que esses presbíteros devem viver, qual a conduta, qual o estilo de vida. Então isso é para que vocês analisem verdadeiramente a liderança da igreja, queridos. Se há algum ponto aqui que venha a falhar, precisa ser tratado. Porque a igreja do Senhor é sagrada, lembram disso? E uma coisa que é muito importante de observar aqui, num contexto geral, é o que Paulo escreve a Tito. Precisa ser apegado à palavra fiel. Talvez a gente poderia resumir todo esse texto que o apóstolo Paulo escreveu para Tito e para Timóteo nessa frase: apegado à palavra fiel. Porque se ele for apegado à palavra fiel, ele vai entender tudo isso aqui e ele vai viver isso aqui.
Esse é o propósito de Deus para a liderança do seu povo, da sua igreja. Os presbíteros, ou os pastores, como a gente conhece. Então, como eu falei, nesses grupos locais, todos eles então se reuniam de algumas formas diferentes, mas todos se portavam a quem? A esses presbíteros. E os presbíteros, então, aos apóstolos em Jerusalém. Depois as coisas começam a mudar um pouquinho adiante. Como era a reunião desses locais? Aonde se reuniam? Eles se reuniam em casas, se reuniam em cenáculos grandes, maiores, se reuniam em sinagogas, como o povo de Deus, se reuniam embaixo de árvores. Eles se reuniam, sabem aonde também? Túmulos, cemitérios, depois da perseguição. Então, era essa a maneira que eles se reuniam. Esses grupos, então, se reuniam de comum acordo, né? Nós concordamos estar aqui essa noite, isso é igual. Ninguém é obrigado a estar aqui hoje, né? Então, eles se reuniam também de maneira pré-determinada já para alguns eventos. Que evento eles se reuniam para fazer? O mais importante de todos eles, o culto público. Isso era realizado uma vez por semana, no domingo, dia do Senhor. Eles se reuniam também de maneira voluntária para comungar, ou seja, tomar a ceia. Isso era feito às vezes no culto público. Eles se reuniam de comum acordo também para batismos, né? E esses encontros, então, geralmente eles eram realizados num lugar mais amplo. Uma sinagoga, como eu falei, às vezes no templo, formando então assim uma igreja reunida, né? Uma igreja local reunida no mesmo espaço. A igreja de Jerusalém, por exemplo, diferente das demais cidades ao seu redor, Atos vai falar a respeito disso, ela se reunia de uma maneira diferente. Ela se reunia todos os dias no pátio do templo, que era o pátio dos gentios ou o pátio das mulheres. Lembram? Está lá em Atos 2, 42 até o 47 fala. E aí diz lá, né? E se reuniam de forma unânime, ou seja, todos concordavam, diariamente no templo, e eles usavam nesse período as casas para compartilhar o pão. Ou seja, a comunhão era contínua também nas casas. Aí o texto diz que eles tinham tudo em comum e o coração deles estava feliz, né? Alegre. A igreja também, local também se reunia então de forma coletiva para fazer algo que era muito importante, tá, queridos? A leitura pública da Escritura. Olha que interessante isso aqui. Vocês sabiam disso? Sabiam? Que a galera precisava se reunir para ler a Escritura junto? Alguém lia a Escritura, explicava a Escritura e o povo entendia. Não mudou isso. Da mesma forma, nós nos reunimos de maneira pública, né? Para ler a Escritura. Além de ler a Escritura, naquele período não tinha internet, não tinha e-mail. Eles se comunicavam através de quê? De cartas. Quantas cartas os apóstolos escreveram? E esse costume não se perdeu, tá? A gente vai ver aqui no início da igreja, 90 ali, aqueles homens que eu citei antes escrevendo cartas de orientação para a igreja. É como se hoje o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João mandasse uma carta nos orientando. Então reunia o povo e se falava dessas cartas, se ensinava o povo a respeito disso, se orientava, né? Eu quero abrir com vocês lá em Colossenses, capítulo 4, perdão, do versículo 15 até o versículo 17. Colossenses capítulo 4, do versículo 15 até o 17. Diz o seguinte, a saudação final aqui do apóstolo Paulo, olha a orientação que ele traz para essa igreja. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Está vendo? Laodiceia, Ninfa, a igreja que se reúne em sua casa. Agora ele dá uma orientação. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciais, porque seja também lida na igreja dos de Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, por que o povo se reunia também como igreja? Recebeu orientação dos apóstolos, através das cartas. Então, a carta era lida de maneira pública.
Essa carta de Laodiceia, ela se perdeu, não foi canonizada, mas olha a orientação então que o apóstolo Paulo deixa, né? Então para que a gente se reúne, queridos, também como igreja? Para que a gente leia as Escrituras. Os apóstolos Pedro, João, Paulo, também bem como Tiago e Judas, irmãos do Senhor Jesus Cristo, escreveram cartas às igrejas locais para as orientarem. Essas cartas, então, como eu falei, elas deveriam ser lidas para toda a igreja local e repassadas às próximas igrejas. Para nós não tomarmos muito tempo, né, eu vou falar aqui do capítulo 15 de Atos, 22 até o 33. Eu vou pedir que vocês abram com a gente. Faz parte da história, tá? Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente, de maneira corrida, a gente não percebe essas coisas dentro das Escrituras. Mas olha como é importante, então, a gente estudar. A gente aprender a observar isso. A primeira carta escrita às igrejas, com orientações, está aqui nesse capítulo, tá? Lembram que eu falei para vocês que houve uma confusão? Paulo e Barnabé estavam pregando aos judeus que se convertessem, aos gentios que se convertessem, aí tinham judeus que diziam para eles que eles deveriam se circuncidar. Isso deu uma confusão nas igrejas onde Paulo pregou o evangelho. O que aconteceu? Vamos para Jerusalém discutir lá com os apóstolos, porque todas essas igrejas onde eles passaram conheciam os apóstolos. Então eles vão a Jerusalém, conversam com os apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, nesse tempo já era bispo da igreja. E aí eles se reúnem e chegam a uma conclusão. E o que eles fazem com essa conclusão? Vamos mandar uma carta para essas igrejas, orientando-as o modo então que elas devem viver. E aí eles se reuniam para ouvir essas cartas, a igreja local reunida. Capítulo 15, então, versículo 22 até o 33. Eu vou pulando também por causa do tempo, tá, queridos? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos e entre os gentios na Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Até aqui, depois a gente dá mais uma pinceladinha. Olha só, houve uma confusão, precisava de orientação, eles então escrevem essa carta recomendando esses homens e explicando para eles alguma coisa. A igreja se reuniu e ouviu. Agora olha que interessante a gente observar, nós estamos falando de igreja local, certo? Para onde essas cartas vão? Antioquia, lembram? Para mais onde? Ali no versículo 23. Antioquia, Síria e Cilícia. 3 cidades, 3 igrejas locais. Para lá é enviado. Agora, olha o que aconteceu na reunião, na assembleia. A assembleia que se formou, a igreja que se formou. Lá no versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Reuniram o quê? A igreja, a assembleia se formou. Lembra que eu falei que eclésia é uma assembleia para discutir assuntos da cidade? Agora nós pertencemos a quem? Ao novo reino, uma nova cidade. E agora nós discutimos que tipos de assunto como igreja reunida? Assuntos que interessam o quê? A cidade. Aí lá no versículo 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos outros conselhos e os fortaleceram. E lá no versículo 41, eles confirmaram as igrejas. Olha lá, versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, ou confortando as igrejas. O que ele levou com ele para essas igrejas? As cartas.
e lá ele lia de maneira conjunta com todos os irmãos. Esse é o propósito, queridos, da igreja local estar reunida. Receber informações do reino, ser ensinada, ser instruída. E é muito importante isso, a gente entender então o que é a igreja local. Também como igreja local, né, a gente vai entender aqui a forma que ela se reúne. Orientações então que devem ser lidas. Quer ver? Eu trouxe 2 exemplos só, tem mais, mas aí depois a gente passa para vocês. Colossenses 4, 14 e 16. A orientação do apóstolo Paulo a gente já leu, mas vou ler de novo. Colossenses 4, 14 e 16. Diz o seguinte: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciais porque seja também lida na igreja dos laodicenses e aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Então eram recomendações das coisas que a igreja deveria fazer, e isso só podia ser feito se a igreja estivesse reunida. 1 Tessalonicenses 5, 27, ele diz o seguinte: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Olha a orientação então do apóstolo Paulo. De que maneira seria orientada a igreja? A igreja como comunidade, uma assembleia reunida. Amém? Então o conceito, queridos, de igreja local, né, que era vivido no início da pregação do evangelho, ele começa, logo que é iniciado, já a sofrer algumas alterações. A gente vai ver essas alterações mais adiante também. Mas ele já começou a sofrer alterações no primeiro século, né? Em parte por causa da perseguição imposta, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano aos cristãos, e em parte também pelo uso de locais que já existiam para algum tipo de reunião. Como, por exemplo, eu citei aqui sinagogas, né? Outros templos. Lembram que naquele local haviam muitos templos pagãos. Esses templos, depois, com o passar do tempo, começaram também a ser usados pela facilidade, né? Pelos cristãos. E também, em parte, novos locais de comunhão começaram a acontecer pela conversão dessas pessoas que estavam vindo a Cristo. Lembram que então elas cultuavam outros deuses, e se trouxe muito disso para dentro da igreja, tá? O modo da igreja local se reunir. E também pelas necessidades que haviam. Imagina, né? Na época da perseguição, vocês acham que eles tinham liberdade de se reunir como a gente se reúne aqui? Ou entrar numa sinagoga? Claro que não. Então eles tinham que buscar locais para se reunir. Por isso que é muito interessante nos dias de hoje, né? A igreja julga muito, né? O pessoal está se reunindo em tal local, isso não pode, é pecado. Depende da necessidade. Então, muito também se moldou, né, a questão da igreja local por causa disso. Hoje, principalmente em nosso país, a igreja se reúne com liberdade, né? E também de maneira polarizada, né? Dividida, sem união. Isso talvez seja em virtude da divisão doutrinária que a gente tem visto aí desde a formação da igreja. Normalmente, então, uma igreja, só para a gente lembrar um pouquinho do que é uma igreja local, normalmente uma igreja local ela é composta por cristãos que congregam em um local determinado, seja uma casa, um galpão, etc. Tem uma liderança independente nos dias de hoje, em muitos casos formados por um corpo de presbíteros. Tem o seu próprio estatuto, no nosso caso, seu regimento interno, e tem como base de ensino a Bíblia Sagrada. Essa igreja local serve uns aos outros, prega o evangelho em seus arredores, e muitas destas pequenas igrejas ainda mantêm os costumes que a igreja do primeiro século possuía. Que quais são? A comunhão nos lares, o partir do pão, a gente vê muito isso na nossa comunidade, né? Os irmãos se visitam, conversam, comem junto e tratam a respeito das coisas do reino. Se reúnem também para ensino, é o nosso caso aqui, comunhão, e aos domingos para o culto público de adoração a Deus. Isso é o mais comum nas igrejas locais hoje, tá? Ou seja, então o que mudou de antes, né, para agora, é que antes a igreja local era reconhecida pela cidade em que estava. Agora é pelo local
ou rua, endereço CEP, vamos dizer assim, do local em que está. Isso é o que mudou. Não se submetem mais a uma autoridade, a primeira autoridade. Se fosse assim ainda, hoje, para vocês terem noção, todas as igrejas de Blumenau deveriam então se submeter a quem? Qual foi a primeira igreja fundada aqui em Blumenau? Assembleia de Deus, católica, luterana, quem sabe? Católica? Né? Então nós deveríamos nos submeter aqui a essas igrejas. Mas nós não nos submetemos, porque a visão de igreja local hoje é diferente, né? Vamos falar agora um pouquinho então a respeito aliás, perdão, eu esqueci de falar que o que ainda nós fazemos de igual àquele povo, né? Os batismos, a comunhão, o partir do pão, como eu estava falando antes aqui em cima. E vamos falar um pouquinho a respeito da igreja católica agora. Igreja católica ou igreja universal. Católico vem da palavra grega, né? Católicos, formado por kata, que significa sobre ou junto, e holos, todo, né? Que significa todo, e o sentido desse todo aqui é universal, ou que abrange o todo. Quando a gente vê essa palavra, né? Abrange o todo, a gente consegue entender um pouquinho melhor essa palavra católico, né? Esse termo ele é usado então para descrever aquilo que tem vocação universal, algo que reúne a todos, não tendo limites de raça, condição ou tempo. A primeira vez que essa palavra foi usada para a igreja, queridos, foi Inácio de Antioquia quem usou. Inácio de Antioquia era um discípulo do apóstolo João. Então ele se tornou bispo em Antioquia, e aí essa é a primeira vez que ele usa a palavra católico, né? Lá em 110 depois de Cristo, quando ele escreve uma carta de orientação aos esmirniotas, ou para a igreja de Esmirna, para facilitar um pouquinho mais, né? Ele usou esse termo. E por que ele usou esse termo? Para enfatizar a unidade, a universalidade da igreja, em contraste com alguns grupos cismáticos e heréticos, né? Então ele queria com isso destacar que a verdadeira fé cristã era aquela que era professada por toda a igreja em todos os lugares e não apenas as crenças de grupos isolados. Vocês estão vendo? Então qual o propósito que ele escreveu católicos aqui para a igreja de Antioquia? Para dizer então que a nossa fé ela é universal, ela abrange todas as raças, né? Todos os seres humanos que professam a Cristo Jesus, e não aqueles grupos isolados que estavam lá na Ásia, trazendo uma heresia. Por isso, então, que Inácio aqui de Antioquia escreve a primeira vez o termo católico, né? Esse termo também ele já era bastante usado nos primeiros séculos, ali depois dessa citação, nos primeiros séculos da igreja, no período romano, tá? Como parte da igreja apostólica, lembram? Então ele foi muito difundido antes mesmo da igreja católica apostólica romana colocar no nome, né? O seu sentido. Universal aqui, católico, então significa a igreja em sua totalidade. Presente no mundo inteiro, formada por todos os cristãos de todas as épocas, sejam passadas, presentes e futuras. Ou seja, são os cristãos de todos os tempos. Agora vamos trazer citações bíblicas para isso, né? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. Está vendo? O escritor de Hebreus diz então que agora nós chegamos aonde? A universal assembleia, a igreja católica ou a igreja universal do Senhor, que abrange todos em todos os tempos. Aqueles que entregaram a vida para Cristo, independente do lugar, da idade ou tempo, fazem parte dessa igreja universal ou católica. Agora olha o que o apóstolo Pedro fala. Sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Está vendo? Irmandade espalhada por onde? Pelo mundo. Universal. No total, no todo, no globo terrestre todo. Irmandade, igreja. Bendito o Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. O que isso tem a ver com o universal? Regiões celestes. Cristãos do passado, do presente e do futuro. Nós fazemos parte da igreja universal do reino, ou universal de Deus, que ela ocupa o todo, né? Em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as pessoas. Então a diferença de igreja local para universal. Se nós formos à China, Japão, Estados Unidos, Canadá, se nós sairmos daqui para irmos ali para o norte do país, lá nós encontrarmos o irmão, nós podemos falar para ele que nós fazemos parte da mesma igreja universal ou da mesma igreja católica. Sei que para muitos isso talvez pareça meio estranho, né? Mas o católico vem antes da própria igreja apostólica romana. Então entendam que a igreja universal é a formação dos cristãos em todos os períodos, tempos, épocas e localidades. Não existe um local agora da igreja. A igreja é universal. Vamos dizer que a igreja ela se torna nesse ponto invisível, né? Ninguém vê a igreja da China, mas nós sabemos que lá está a igreja do Senhor. Então essa formação. Amém? Deu para entender, queridos, então o que a igreja é? Família, noiva, corpo, mas ela também é o quê? Local e universal. Nós fazemos parte dessa igreja, local, aqui, servindo aqui, e universal, adorando o mesmo Deus. A gente pode colocar assim. Amém? Tá de boa? Tá tranquilo? Estou falando muito rápido? Como é que tá? Tá de boa, Zete? Então vamos lá. Falamos então do que é a igreja, agora nós vamos falar da origem da igreja. Origem e fundação da igreja. Não passou ainda ali, né, Isa? Pergunta: quando vocês acham que a igreja foi formada? Quando que a igreja teve origem? Alguém lembra? Sim, mas um texto bíblico onde ela foi fundada. Ó, a Lilian falou que é lá com Pedro. Alguém discorda? Alguém tem outra? Oi? Quando desceu o Espírito Santo, Atos 2, Pentecostes? Muita gente pensa que foi Atos 2. Mas a fundação da igreja já aconteceu bem antes. Lá no texto onde a Lilian falou. O texto de Mateus, lembram? O que fala lá no texto de Mateus? Não. Mateus 16, não Mateus 28. Vamos abrir lá comigo. Eu vou ler aqui, mas se vocês quiserem abrir. Mateus 16, 13, essa citação que a Lilian trouxe. 16, Mateus 16, do versículo 13 até o 20. Muitos cristãos, né, entendem que a igreja foi fundada lá em Atos 2, como a Grazi comentou, tá? Mas na verdade foi fundada muito antes disso. Mateus 16, do 13 até o 20. Vou ler aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Aqui a gente vê a fundação da igreja universal do reino de Deus, universal do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja foi fundada e edificada sobre a pedra angular, o fundamento que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam que Jesus é a pedra angular. Por que eu coloquei esse texto também, queridos? Não só para confirmar, né? Mas também para falar um pouquinho a respeito desse texto, que é entendido muitas vezes de maneira errada também, né? Por exemplo, se a gente vai conversar com algumas pessoas cristãs, elas dizem que Pedro, então, é o primeiro papa, né? O primeiro padre da igreja, e que sobre ele foi fundada toda a igreja. Não é isso que o texto está falando. Jesus Cristo está dizendo que ele fundaria a igreja dele sobre a afirmação de Pedro de que ele era o Filho de Deus. Então, sobre esta pedra lançada, que é Jesus Cristo, ele fundaria então a igreja. Jesus é a pedra angular e não Pedro, pois o próprio Pedro escreve, lá em 1 Pedro 2, 4, 7, ele diz o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que creem, é a preciosidade. Nenhum homem, queridos, em sã consciência, né, pode tomar para si essa ideia de fundação da igreja, ou nomear qualquer outro fundador que não o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, né? Ele não é somente aquele que dá origem, que funda a igreja. Ele também é o Deus da sua igreja. Ele é o cabeça dela, como a gente já leu, né? E Ele é aquele que governa e lhe sustenta. Não sei se a Isa botou esse texto aqui, né? Então, Cristo é a rocha sobre qual a igreja foi fundada. E Ele também é o seu fundador, quando anuncia isso para o apóstolo Pedro. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo foi criado por meio dele, a igreja também foi criada por meio dele. Qual é o propósito da igreja? Para honrar e glorificar a Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vejam bem, por que Pedro não fundou a igreja? Porque Pedro não é o cabeça da igreja. A igreja foi criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é a cabeça da sua igreja. Então, a fundação da igreja pertence, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, então, o texto continua dizendo que Ele tem a primazia sobre todas as coisas, porque aprouve a Deus que nele residisse, então, toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E o último texto, né, para falar da fundação da igreja, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então essa é a fundação, né, ou o fundador, vamos dizer assim, da igreja. O início da igreja lá em Mateus, antes ainda da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Senhor e fundador dessa igreja, Ele ordena agora uma missão para a igreja. E a gente vai falar um pouquinho agora a respeito da missão da igreja.
Os textos estão ali. Se fosse para simplificar a missão da igreja, o que nós poderíamos dizer? Uma ou duas frases aí. Nada que está no texto bíblico. O que a gente poderia simplificar a missão da igreja? Pregar. Dos órfãos. Que mais? Discipular. Qual a missão da igreja? Amar, servir, cuidar. Isso. A vontade do Senhor, né? Que o mundo creia que Deus enviou o Filho. Então, a missão da igreja, nós vamos ler os textos aqui, tá? É importante a gente ler esses textos, saber então qual é a nossa missão como igreja. Mateus, o mais famoso de todos os textos da missão da igreja, está lá em Mateus, versículo 28, do 18 até o 20. Por que é importante a gente falar dessas coisas, queridos? Para a gente poder entender depois a história da igreja, tudo o que aconteceu, a gente precisa saber dessas coisas aqui, tá? Aí a gente vai ver na história da igreja tudo isso que nós lemos aqui na Bíblia acontecendo, ao vivo, tá? Na história. Aquele povo, né? Os homens, mulheres, jovens que entregaram a vida pelo Senhor, vivendo tudo aquilo que o Senhor mandou que eles vivessem. Mateus 28, 18, 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Essa é a missão da igreja dada por Jesus Cristo. Pregar o evangelho a quem quer que seja, ou seja, a todos. Essa é a missão da igreja. Primeira missão, anunciar o evangelho. Esse texto vai dizer da outra missão depois de anunciar o evangelho. Vocês estão vendo que aqui é todas as nações? Lembram que a igreja agora ela é universal? Ela sai da sua localidade e ela vai para onde? Para o mundo. Ela se torna universal quando nós anunciamos a todos, independente de cor, de finança, né, raça, não importa. Deus agora quer que o seu evangelho seja anunciado a todos. Não há distinção aqui de pessoas. Segunda missão da igreja, batizar. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Trino. Essa é a segunda missão da igreja depois de evangelizar. Depois de batizar, o que a igreja precisa fazer? Ensinar. Esse aqui é o complemento da primeira ordem, lembram? Façam discípulos. Aqui é continue o discipulado. O que nós estamos fazendo essa noite aqui, queridos, é ensinando, é discipulando vocês. O quê? As coisas que o Senhor ordenou. Então o papel da igreja, queridos, ele consiste em fazer essas três coisas como missão: evangelizar, batizar e ensinar. Agora, ensinar o quê? As ordens do Senhor Jesus, nada mais. A gente estende, né? A gente tem na igreja, por exemplo, aconselhamento cristão, nós temos ensino sobre finanças, nós temos ensino a respeito de educação de filhos, nós temos ensino a respeito de relacionamento conjugal. Mas será que essa é a missão da igreja? Será que a missão da igreja não ficaria só em ensinar as coisas que o Senhor Jesus ordenou aos discípulos? Nós hoje como igreja criamos escolas, fundamos hospitais. Será que esse é o papel da igreja? Faz parte? Tudo isso que eu falei faz parte, porque estão no quê? No ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Isso tudo faz parte do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós formos escolher algumas coisas para nós fazermos como igreja, essas três aqui são suficientes: evangelizar, batizar e discipular. Ensinando a vontade do Senhor, nós ensinamos todas as coisas. A pessoa vai aprender a viver de maneira própria, na dependência do Espírito Santo. Então a missão da igreja consiste nisso. E disse-lhes, lá em Marcos, agora 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer, será condenado. Olha a missão aqui da igreja de novo. Ide por todo o mundo. Saiam, façam discípulos, preguem a palavra, batizem, porque crendo eles serão batizados. Mas aqueles que não crerem estarão condenados. Então, a missão principal da igreja, queridos, é anunciar o evangelho do reino de Deus. Discipular, fazer discípulos. Esse é o propósito principal. Lá em Atos 1, 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo, da terra. Lembram da igreja local? Jerusalém. Ela vem para onde? Se espalha para a Judéia, Samaria, toda a Palestina, e ela chega a nós. Ela se torna universal, porque ela nos abrange agora, ela nos recebe, ela nos abraça no amor de Cristo. E olha o que o texto diz aqui, que então agora nós recebemos poder para anunciar o quê? O evangelho do reino de Deus. É isso. Nós hoje somos testemunhas de Cristo aqui na terra, do seu poder, do amor que ele tem pela sua igreja. Então a igreja existe, queridos, para ser a presença de Deus na terra e anunciar a salvação para todos os povos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela deve proclamar também e dar o exemplo das boas novas de Jesus Cristo. A igreja, então, ela comunica, ela anuncia, a mensagem, proclamando-a ao mundo. Depois a igreja incorpora essa mensagem, ou seja, ela vive. De que maneira que a igreja incorpora e vive? Ela demonstra, então, a verdade do evangelho, atitude prática. Qual é a missão da igreja? Dar bom testemunho ou mau testemunho? Bom testemunho. Nós pregamos isso, não pregamos? Mas quantas vezes nós não incorporamos isso? Não vivemos isso, vocês estão vendo? Então será que é papel nosso dar bom testemunho ou mau testemunho? Bom testemunho. Então a igreja, depois que ela incorpora e vive, demonstrando a verdade do evangelho. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo mostra ao mundo o amor de Deus quando funciona como uma comunidade redentora, investida do poder do Espírito Santo. A igreja, então, não deve apenas anunciar o evangelho, ela deve viver o evangelho, dando exemplo de amor, unidade e pureza, para que o mundo possa ver que Deus é real e que Jesus é o Salvador. João 17, 17, do 20 ao 24, o lema da nossa igreja, para que todos cheguem ao quê? Ao conhecimento, queridos. E através da união, da unidade da igreja, o povo entenda então de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus, ele reconcilia as pessoas consigo mesmo, por meio de Cristo. E pertence então à igreja a tarefa de anunciar de levar a mensagem da reconciliação ao mundo. Esse é o papel da igreja. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 20. Qual o papel da igreja, então? É ser embaixador, levar a palavra de reconciliação a um povo que está em guerra com Deus. Nós levamos agora, através de Cristo, então, a paz, Resumindo, então, o papel da igreja, a missão da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus, pregar em tempo, fora de tempo, em momentos oportunos e não oportunos. Pois sem a pregação do evangelho não há conversão, queridos. Sem conversão não há salvação. E se não há salvação, como igreja nós estamos falhando na missão que o Senhor nos deu. Olha que sério isso, Quando nós não anunciamos o evangelho que nós somos chamados a anunciar, pessoas morrem nos seus pecados.
não há salvação. E aí, como igreja, nós estamos falhando. Paulo diz o seguinte: não vos envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16, 17. Porquanto a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10. Para tanto, a igreja deve imitar o seu Senhor, que é Jesus, e anunciar somente a vontade do Deus Pai, assim como Jesus fez. Então, o evangelho, queridos, que nós anunciamos deve ser a proclamação da vontade de Deus na sua exatidão. Nós não podemos deixar de falar e nem falar demais. Há uma ordem do Senhor. A palavra do Senhor deve ser anunciada. João 3,34, João Batista falando do Senhor Jesus: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 7,16, respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. João 12,49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, qual é o papel da igreja, queridos, no evangelho? Pregar a palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor. Nós não devemos acrescentar à palavra nada daquilo que ela fala, e nem tirar isso. Então vejam que é suficiente a pregação da palavra para que haja conversão, e não só para que haja conversão, para que haja revelação da vontade de Deus sobre a vida daqueles que a ouvem. João 17, 13 e 19. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está vendo? Então, quem nos enviou a pregar a palavra? O próprio Cristo. Mas o que ele quer que a gente pregue? A palavra. A palavra está na Bíblia, né? Lembram que Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção aonde? Nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Ficou claro então, queridos, o que é a igreja, ou o que a igreja é, qual é a missão da igreja, quem fundou a igreja? Ficou claro? Amém? Que hora que é, filho? 9h23, beleza, então nós temos 7 minutos, vamos orar. Quem tiver dúvida, queridos, pode anotar dúvida. Genor, eu tenho dúvida, aí eu esclareço aí nesse tempo que a gente vai estar por aqui, ou se no decorrer da semana a gente pode também estar conversando, tá? Então, nesse primeiro módulo aí que a gente estudou, a gente aprendeu algumas coisas, né? Thalisa? Não? Tem problema. A gente aprendeu então o que a igreja é, qual é a missão da igreja e quem fundou ou sobre a fundação da igreja, amém? Semana que vem a gente dá início à história propriamente dito, beleza? No módulo 2 aí, então, seguindo com o cenário político-religioso e depois já dando início também aos 4 primeiros séculos da igreja, beleza? Vamos ficar de pé, vamos orar então, para que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite. Obrigado, Pai, pelo teu ensino, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor. Tu és maravilhoso e tu nos chamou para fazer parte do teu reino, da tua família. Obrigado, Deus. Obrigado porque tu nos torna parte da tua igreja, do teu povo. Nós te louvamos, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está.
Te agradeço por esse tempo também de ensino, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Deus, que isso fique no nosso coração, Pai. Que nós possamos meditar em tudo aquilo que foi falado. Eu sei, Senhor, que tem tantas outras coisas que nós teríamos que falar, mas o tempo não nos permite. Mas que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, ministrar em nossos corações. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, de volta para o seu lar. Nos guarda em paz, em segurança. Abençoa a nossa noite de sono e que Tu possas, Senhor, nos usar mesmo como instrumento em Tuas mãos, para proclamar o Teu reino, o Teu evangelho, Pai, anunciando assim o Teu amor a todas as pessoas. Abençoa-nos, Senhor, e abençoados nós seremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado sejas Tu, Senhor. Amém.